Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para apresentar sobre medida de Hausdorff para a disciplina de análise real no segundo semestre de 2024, Unicamp. É, a estrutura da nossa apresentação, né? Somos eu, Marília Alves, o José Paulo e o André Toledo, né? Esqueci de comentar isso rapidinho no slide anterior. Temos aí nossa estrutura, uma introdução para dar um pouco de intuição e motivação ao que nós vamos desenvolver aqui. E será a medida de Hausdorff, então, e logo em seguida teremos a construção, né, definições da medida de Hausdorff, algumas propriedadezinhas, e por fim um exemplo da utilização, né, da medida de Hausdorff. Então, inicialmente vamos pensar assim num exemplo para motivar o que mexe, né, com a medida de Hausdorff. E vamos pensar então em um quadrado, que é uma figura bidimensional, mas pensando, né, nele como uma coleção infinita de segmentos de reta dispostos uma abaixo da outra, né? A gente pode dizer que um quadrado tem um comprimento infinito, né? Enquanto um conjunto de coisas unidimensionais, né? A medida em uma dimensão, né? Aqui pensando num espaço bem comportado como euclidiano, teria um comprimento infinito, assim como uma curva que preenche espaço. Pensando como um paralelepípedo, ou seja, uma espécie de cubo, né? Mais geral, a gente pode pensar com o quadrado como, né? A gente comprimindo esse conjunto, esse paralelepípedo, infinitesimalmente. E o volume, né, dele, ele sendo só um traço, né, vai ter volume zero. A medida dele, né, pensando em uma dimensão 3, né, seria zero. Mas isso no caso é muita estranheza, porque enquanto um quadrado, né, tem área finita, já medida em área, né, em bidimensional, é finita e maior que zero, né? Mas onde estaríamos caminhando, né, se a gente fizesse perguntas semelhantes, envolvendo dimensões e medidas, para conjuntos mais exóticos em RN? E a gente vai mostrar, né, que é uma medida, é uma maneira de medir, né, uma família de tais conjuntos mais exóticos. Parecem ter comprimento infinito e área zero, a depender exatamente dessas perspectivas. E além disso, mostramos que pode se dar sentido à pergunta: qual a dimensão de um conjunto que assim habita, né? A medida de Hausdorff. Definimos a medida de Hausdorff p-dimensional delta aproximada por HP delta de A é igual ao ínfimo da soma dos diâmetros dos conjuntos que compõem as coberturas de A, é, é, tais que os diâmetros sejam cada um individualmente menor do que delta, onde convencionamos, como usual, que o ínfimo do conjunto nulo é mais infinito. A medida p-dimensional de Hausdorff é, então, definida por HP de A igual ao limite quando delta tende a zero, de HP delta de A. É evidente que a medida de Hausdorff é invariante sobre isometrias, em particular rotações, porque tudo que importa é o diâmetro. O motivo pelo qual nós não definimos o HP dessa forma, substituindo simplesmente o delta por zero na fórmula de HP delta, é que o diâmetro ser menor ou igual a zero implica que o diâmetro é zero, porque a métrica é uma função negativa. E os únicos conjuntos de diâmetro zero são o conjunto nulo e o conjunto unitário. Ou seja, se não houver uma cobertura contável de conjuntos unitários, então a HP vai ser infinita, ou seja, para qualquer conjunto incontável, enquanto que a HP vai ser finita, vai ser zero para qualquer conjunto que possua essa cobertura, já que vai ser uma soma contável de zeros. Ou seja, coincidirá com a medida trivial sempre que houver a cobertura. Apesar de estar escrito partes de x aí, mas está errado. Agora a gente vai colocar um novo conceito, que é o conceito de medida exterior, que é basicamente que uma estrela de vazio vai ser igual a zero se um A está contido em B, está contido em um X, então uma estrela de A vai ser menor ou igual que uma estrela de B, que para qualquer sequência que a gente pegue a família AN de n igual a 1 a infinito de subconjuntos de X, uma estrela da união de n igual a 1 a infinito de AN é menor ou igual que a soma de n igual a 1 a infinito de uma estrela de AN. Agora vamos relembrar alguns outros resultados de medida exterior, que é basicamente, se você tem um epsilon contínuo na parte de x e o ρ, que vai de epsilon para zero a infinito, tais que o vazio, o x, pertence a esse epsilon e o ρ de vazio é igual a zero,
temos que o mi estrela de A vai ser igual ao ínfimo da soma de I igual a 1 a infinito do ρ de EJ, sendo que esse EJ pertence a epsilon, e qualquer A está contido nessa cobertura de EJ. É uma medida exterior. Note que isso também vai implicar para a gente que o HP de delta é uma medida para qualquer P e delta. Agora, um outro resultado é que seja o XD um espaço métrico, uma medida exterior mi estrela, definida numa coleção de subconjuntos de X, é dito métrica se para quaisquer conjuntos A e B, tal que a distância de A e B é maior que zero, o mi da união de A união B é igual a mi de A mais mi de B. Agora nós vamos para o nosso primeiro resultado, que a medida de Hausdorff é uma medida exterior. É uma medida exterior métrica, por sinal. A demonstração é o seguinte. É, é imediato que o HP do conjunto vazio é igual a zero. Se A está contido em B, então o HP de A é o limite quando delta tende a zero do HP delta de A, que é menor ou igual ao limite quando delta tende a zero do HP delta de B, certo? A gente pode fazer essa transição, essa majoração, porque o HP delta é uma medida exterior, e isso é igual ao HP delta, ao HP de B. Agora seja a J contido nas partes de X contável, a J é uma sequência. Então, HP da união dos AJ é igual ao limite quando delta tende a zero do HP delta da união dos AJ, que é menor ou igual ao limite quando o delta tende a zero da, é, da soma dos HP delta dos AJ, que é menor ou igual à soma quando o limite de delta tende a zero dos HP delta de AJ, que é igual à soma dos HP de AJ, onde finalmente HP é uma medida exterior. A gente pode fazer essa majoração de novo, porque o HP delta a gente já viu uma medida exterior. Agora a parte de simétrica. Seja delta aí entre 0 e a distância entre A e B, certo? Com as desigualdades estritas. E seja xi o conjunto dos o conjunto dos subconjuntos de X tais que o diâmetro é menor ou igual a delta. Se não existe uma cobertura contável de A união com B de elementos de xi, então o HP de A união com B é igual ao HP delta de A união com B, que é igual a infinito, sai direto. Se A, então seja EJ uma tal cobertura. O diâmetro de EJ é menor ou igual a delta, que é menor do que a distância entre A e B. Ou seja, o EJ, para qualquer J, não pode intersectar A e B ao mesmo tempo. Ou seja, nós podemos separar o nosso xi numa união entre conjuntos que formam uma cobertura de A e conjuntos que formam uma cobertura de B, onde a cobertura de A não intersecta o conjunto B e a união e a cobertura de B não intersecta o conjunto A. É, é, Dessa forma, a gente pode fazer a soma dos diâmetros dos EJ elevados a P, certo? Que é, que é parte da nossa definição de HP delta. Isso dá a soma dos diâmetros da cobertura de A elevados a P e a soma dos diâmetros dos conjuntos que compõem a cobertura de B elevados a P. Isso é maior ou igual a HP delta de A mais HP delta de B. Porque o HP delta de A e de B vão ser os ínfimos disso, tá? Quaisquer coberturas adequadas. Logo, o HP delta de A união com B é maior ou igual ao HP delta de A mais HP delta de B, para qualquer delta maior que zero. Tirando o limite dos dois lados, HP de A união com B é maior ou igual a HP de A mais HP de B, de onde concluímos que HP é medida exterior métrica. Agora a gente vai dar
um significado para a dimensão de um conjunto mais exótico, como a gente disse antes. A gente vai mostrar que faz sentido, pelo menos em alguns casos. O teorema é o seguinte: se o HP de A é menor do que o infinito, então o HQ de A é igual a zero para qualquer Q maior do que P, certo? A demonstração é a seguinte: HP de A é menor do que infinito, ou seja, para qualquer delta maior que zero, existe uma cobertura BJ, tal que o diâmetro dos BJ são menores ou iguais a delta, e a soma dos diâmetros dos conjuntos que compõem a cobertura elevados a P é menor ou igual a HP de A mais um, certo? É, mas, como o Q é maior do que o P, nós temos que a soma dos diâmetros dos conjuntos que compõem a cobertura elevados a Q, certo? Nós podemos. é, Isso é menor ou igual a delta vezes Q menos P vezes a soma dos diâmetros desses conjuntos elevados a P. Isso porque o diâmetro de qualquer conjunto elevado a Q é menor ou igual do que o delta elevado a Q menos P vezes o diâmetro elevado a P. Então o delta Q menos P sai da soma. Isso é menor ou igual do que delta elevado a Q menos P vezes HP de A mais um. Da arbitrariedade de delta, a gente conclui que o HQ de A é igual a zero. Note que a contrapositiva desse teorema diz que se HP de A é maior do que zero, então HQ de A é igual a infinito para qualquer Q menor do que P. Pode, portanto, dar o sentido de dimensão de Hausdorff. Porque o teorema implica que o ínfimo dos P's é maior ou igual que zero. Tá aqui, ó, a medida de Hausdorff do conjunto A igual a zero é igual ao sup, certo? Dos P's maiores ou iguais a zero, tais que HP de A é infinito. E esse valor se chama dimensão de Hausdorff. E agora a gente vai colocar um exemplo, que são fractais autossimilares, que é basicamente assim: vamos apresentar aplicações geométricas de conjuntos de dimensão de Hausdorff fracionária. Os conjuntos que consideramos autossimilares são os autossimilares, o que significa, de forma aproximada, que cada parte pequena do conjunto parece uma cópia reduzida do conjunto inteiro. Então a gente vai começar colocando uma terminologia necessária para poder discutir tais conjuntos. O nosso objetivo é apenas dar uma ideia da teoria e apresentar um exemplo. Então, para um rzinho maior do que zero, uma similitude com o fator de escala R é um mapa de S de Rn para Rn, onde R é uma transformação ortogonal e uma rotação, uma composição de uma rotação e uma reflexão. E a gente vai escrever da forma de S de x igual a R vezes OX mais P. Então a gente vai começar agora a mostrar o Sierpinski, que a gente vai primeiro supor que S seja uma família finita de similitudes, que vai de S1 a Sm, com um fator de escala comum de R menor do que 1. E se E for um conjunto, vamos definir que o S0 de E é igual a E, que o SE é a união de J igual a 1 a M de SJ a E, que SK igual a S de SK menos 1 de E para K maior que 1. O conjunto é chamado de invariante sob S se S de E é igual a E. Nesse caso, o SK de E igual a E para todo K maior igual a 1 significa que para todo K maior igual a 1 é uma união E é uma união de mk cópias de si mesmo reduzidas por um fator de Rzinho K. Se além disso essas cópias forem disjuntas, tiverem sobreposição negligenciável, a gente vai poder dizer que o E é autoassimilar. Um exemplo clássico de conjuntos autossimilares são obtidos a partir de uma figura geométrica simples, aplicando uma família de similitudes repetidamente passando ao limite. Então, por exemplo, a gente tem aqui um triângulo, né? A gente está passando vários triângulos reduzidos para descrever aqui. Vamos repetir esse processo infinitas vezes, aplicando no limite. E nesse caso, que a gente chama de triângulo de Sierpinski. E a descrição intuitiva desse fractal é que a gente vai ver que cada triângulo preto, nessa segunda figura, é semelhante ao original, com fator de reescala 2.
Então, cada triângulo preto da segunda figura vai sofrer o mesmo processo na terceira. E assim vai. Então, sempre vai sofrer nesse mesmo processo. Ó, aqui, aqui, aqui. Então, a gente vai por simplicidade, vai considerar um triângulo original equilátero, de lado 1. E que, imaginando que a origem vai coincidir o vértice inferior esquerdo dele. E fica claro que o triângulo preto, que intersecta na origem da segunda, é o S1, onde S1 é de R2 para R2, dada por S1 de P igual P sobre 2. O triângulo preto à direita de S1 é idêntico a ele, a menos de uma translação horizontal que equivale à metade do lado inferior do triângulo original, isto é, S1 de triângulo mais meio zero nas posições cartesianas. Diremos que S2 igual a S1 mais meio e zero, de forma que tal triângulo é dado por S2. Similarmente, o triângulo superior seria dado por S3 igual a S1 mais 1 sobre 4, 1 sobre 2, declarando um conjunto de similitudes S igual a S1, S2 e S3. Vemos que a segunda figura é S estrela não, S triângulo, a terceira é S quadrado, triângulo, e por assim em diante. Então, quando jogamos o limite, este G, que é o triângulo de Sierpinski, é o S infinito desses triângulos, que é claro que G igual a S de G. Então, é basicamente esse processo que eu estava comentando, de criar vários triângulos aqui, diminuindo a escala deles, e aplicando o processo infinitas vezes, e o limite seria o triângulo aqui de Sierpinski. Então, no caso de um segmento de reta, de comprimento R, um pode ser descrito como um autossimilar. De fato, tome o S de S0 é SM-1, de forma que o SK vai ser escrito como P sobre M mais K sobre M. Então, R, que é igual a SR, com respeito à família de M similitudes com fator de reescala, 1 sobre M. Definindo o S1 de P igual a P sobre 2, o S2 é igual a S1 mais o 0,5, o S3 é igual a S1 mais meio e 0, e o S4 igual a S1 mais meio, meio. E então a gente pode definir o S como S1, S2, S3, S4. Temos que o quadrado de lado 1 quadrado igual a S quadrado. Aqui o R é meio numa família de 4 similitudes. Então aqui o exemplo, por exemplo, da reta, onde a gente está pegando várias retas, fazendo cópias dela para poder descrever a reta. Agora no cubo, a gente pode ver sem o mesmo muito problema, que é algo parecido com a reta, com o quadrado, que é basicamente, vamos obter uma família de 8 similitudes, nesse caso, com R igual a meio. Um padrão vai emergir de figuras n-dimensionais autossimilares, podem ser descritas por famílias de 2 elevado a n, com fator de reescala R igual a meio. Alternativamente, a dimensão de figuras com fator de reescala R igual a meio. M-similitudes também podem ser descritas com P log 2 de M. Agora o nosso resultado principal. Como o fator de reescala é sempre o mesmo, então a gente pode iterar qualquer combinação de K similitudes individuais no triângulo e a gente vai obter o diâmetro disso igual ao diâmetro do triângulo dividido por 2 elevado a K, que a gente vai chamar de delta de K, independente da combinação. Mas a união de todos esses triângulos da KS uma iteração, qualquer que seja ela, contém 3 elevado a K triângulos menores e contém G, que é o fractal final. Logo, o HP delta K de X, onde X é um conjunto invariante sob a similitude, é menor ou igual a 3 elevado a P, que é a multiplicidade desses triângulos, vezes o diâmetro de X elevado a P sobre 2KP, daquela fórmula que a gente viu no começo do parágrafo. Usando o P como nosso slide anterior, o nosso 2 elevado a KP vai cortar com o 3 elevado a P, e nós vamos obter HP delta K de X menor ou igual ao diâmetro de X elevado a P. Logo, tirando delta K limite tendendo a zero, o HP de X continua finito, ou seja, um conjunto invariante sob a similitude. Nessa dimensão, ele tem a medida finita. A continuação não vai caber toda aqui, foge até do escopo desse trabalho.
porque ele demanda muitos resultados auxiliares. Mas basicamente o que a gente usa é o seguinte: se a bola é B de raio delta entre RK e RK-1, porque o R é menor do que 1, existe uma medida μ de Borel, tal que μ de x igual a 1, μ de B é menor do que n vezes delta elevado a p, onde n depende apenas das propriedades do conjunto separador da família de similitudes. O conjunto separador é um conjunto não vazio ilimitado, tal que S de U está contido em U e SI de U a interseção com SJ de U é vazio, sempre que I e J são diferentes. E isso significa que toda cobertura de G por bolas abertas de raio suficientemente pequeno vai ter a soma de seus diâmetros elevados a P positiva e, em particular, maior do que N elevado a menos 1, certo? 1 sobre N. Ou seja, HP de G é maior do que zero e é maior particularmente do que é maior ou igual a N elevado a menos 1. Isso demonstra que P, de fato, é a medida de Hausdorff de G, certo? Porque pela, pelo teorema que a gente viu antes, para qualquer medida de Hausdorff de dimensão maior, a dimensão do nosso triângulo de Sierpinski vai ser zero, e para qualquer menor, para qualquer dimensão menor, vai ser infinito pela contrapositiva do teorema. Finalmente, como o SJ diminui as distâncias pela metade, nós temos que o HP de um SJ de G é igual a meio elevado a P vezes HP de G. Só que o meio elevado a P, por causa da nossa definição do P como log na base 2 de 3, vai dar igual a 1/3 de HP de G. Multiplicando os dois lados por 3, nós temos que o HP de G é igual a 3 vezes o HP de SJ de G. Só que todos os SJs, independente de qual de CJ é 1, 2 ou 3, todos eles vão ter medida igual, certo? Porque todos eles são idênticos. Então, só transladados, né? Isso significa que HP de S1 de G mais HP de S2 de G mais HP de S3 de G é igual a HP de G. Como o HP é medida exterior, isso significa que as interseções entre os SI de G e SJ de G têm medida HP nula quando o I é diferente de J. Concluímos que nossa heurística tinha sentido. E, de fato, a ideia de dimensão como relação entre o número de similitudes e o fator de reescala pode ser estendido de formas mais simples, como o segmento de reto ao quadrado ou cubo, para conjuntos mais exóticos, como o triângulo de Sierpinski. Em particular, o triângulo de Sierpinski tem dimensão P igual a log na base 2 de 3. A medida do triângulo de Sierpinski nessa dimensão, no entanto, é um problema ainda em aberto. Diferenças e permissões. Esse trabalho foi baseado mais do que qualquer coisa no 11º capítulo de Análise Real, Técnicas Modernas e Suas Aplicações, segunda edição, do Folland, parcialmente inspirado também pelo livro Fractal Geometry, Mathematical Foundations and Applications, do Faulkner. A nossa demonstração de que a medida de Hausdorff é uma medida exterior, porque no Folland nós achamos que estava sendo muito direto. Veio de notas de aula do Jordan Bell, da Universidade de Toronto, e a permissão dos usos das imagens, todas elas são permitidas sob Wikimedia Commons.